Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente incrível. A de como a humanidade realizou um dos seus sonhos mais antigos, que era o de conquistar os céus. É uma jornada que vai de um mito lá da antiguidade até o mundo superconectado que a gente conhece. A história da aviação é, no fundo, sobre desafiar o que parecia impossível. Vamos lá? Por séculos, milênios, voar era só isso mesmo, um mito, uma fantasia, coisa para deuses, heróis, ou quem sabe, gênios com tapetes voadores. Para nós, meros mortais, parecia um desejo completamente inalcançável. A história de Ícaro era, ao mesmo tempo, uma inspiração e um aviso bem sério. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Se a gente biologicamente não foi feito para voar, como é que conseguimos superar essa limitação tão fundamental e criar o mundo interligado que a gente tem hoje? A história por trás disso é fascinante. A primeira grande virada de chave foi quando o sonho saiu do campo da mitologia e entrou no campo da ciência. Antes de poder construir qualquer coisa, a gente precisava entender como o voo funcionava. A busca pelo sonho de Ícaro exigiu que a imaginação desse lugar para a investigação científica. E aqui, olha só, a coisa começa a mudar de figura. Pensadores como Leonardo da Vinci foram os primeiros a tratar o voo como um problema de ciência. Ele observava os pássaros, estudava a anatomia deles e projetava máquinas como essa, o ornitóptero. E, tudo bem, os projetos dele nunca saíram do chão, mas a sementinha da engenharia aeronáutica foi plantada ali. Voar deixou de ser um sonho e virou um problema a ser resolvido. E então veio o primeiro grande sucesso. E o mais curioso é que não foi com asas batendo, mas com uma ideia completamente diferente. As aeronaves, que eram mais leves que o ar. O princípio por trás disso era pura física, mas uma física genial. Um aerostato, tipo um balão de ar quente, sobe por um motivo simples. O ar quente dentro dele é mais leve, menos denso que o ar mais frio do lado de fora. Foi uma sacada brilhante e a chave para finalmente sair do chão. E esse é o momento em que a teoria virou prática. Em 1709, um padre luso-brasileiro, Bartolomeu de Gusmão, fez uma demonstração na frente da corte portuguesa, provando que um objeto podia, sim, voar. Foi a primeira vez que uma máquina criada por um ser humano subiu aos céus. Mas, como sempre acontece, né? Resolvemos um problema e na mesma hora aparece outro. Ok, estávamos no ar, mas sem direção nenhuma. Os balões iam ao sabor dos ventos, literalmente. O desafio agora era outro. Como controlar o voo? Como transformar um balão numa aeronave que a gente pudesse dirigir? E é isso que nos leva ao clímax dessa saga toda. Resolver o problema, que era muito mais difícil, de fazer uma máquina mais pesada que o ar voar usando a própria força. E no centro dessa busca estava um nome que todo brasileiro conhece e se orgulha: Alberto Santos Dumont. Ele já era famoso, já tinha criado balões dirigíveis que funcionavam, como o número 6, que deu a volta na Torre Eiffel. Mas agora ele mirava no prêmio final. Ele queria criar uma máquina que decolasse e voasse usando apenas o seu próprio motor. E aqui está o grande momento. Dia 23 de outubro de 1906, em Paris. Na frente de todo mundo, da imprensa, de uma comissão oficial, lá estava o 14 bis. E o detalhe crucial é: ele não era um planador, não foi lançado de uma colina. Ele tinha que sair do chão sozinho. As testemunhas da época descreveram que o aparelho roncou, tremeu e, de repente, fez um voo de 60 metros, a uns 2 ou 3 metros de altura, impulsionado só pelo seu motor. Naquele instante, o sonho de Ícaro finalmente se tornou realidade para toda a humanidade. Mas assim como aconteceu com os balões, resolver um problema tecnológico gigantesco acabou criando um desafio completamente novo. Um verdadeiro caos político e jurídico. Se os aviões podiam simplesmente cruzar fronteiras pelo ar, a pergunta era, afinal, de quem são os céus? E aí, basicamente, duas filosofias bem opostas surgiram. A corrente inglesa, talvez por ser uma ilha, defendia a soberania total. O espaço aéreo pertence à nação que está embaixo. Simples assim. Já a corrente francesa, bem no espírito de liberdade, igualdade e fraternidade, defendia que o céu deveria ser livre para todo mundo. E claro, essas duas ideias não podiam coexistir. Para a coisa não virar uma bagunça completa, o mundo precisava de regras. Uma decisão tinha que ser tomada. E na prática, a teoria da soberania, de que cada nação controla seu espaço aéreo, acabou prevalecendo por ser mais lógica e mais fácil de aplicar. E foi essa decisão que abriu o caminho para a cooperação internacional.
Com esse princípio fundamental definido, o próximo passo era criar um conjunto de regras, um manual de instruções para transformar o voo, que era uma aventura perigosa, em um sistema de transporte global seguro e confiável. E essa construção foi feita em etapas. Foram 3 acordos históricos que serviram como pilares. A Convenção de Paris, em 1919, que firmou a soberania, a de Varsóvia, em 29, que focou na responsabilidade com passageiros e cargas, e a de Roma, em 33, que lidou com danos a terceiros. Juntas, elas são a base de toda a lei de aviação que existe hoje. A Convenção de Paris de 1919 foi o alicerce de tudo. Ela colocou no papel, oficialmente, que cada país tem soberania total sobre o seu espaço aéreo. E, mais importante, criou a SINA, a Comissão Internacional de Navegação Aérea, que foi, digamos, a avó de todos os órgãos de aviação que vieram depois. 10 anos depois, a Convenção de Varsóvia mudou o foco para os passageiros. Foi ela que definiu as responsabilidades das companhias aéreas e olha que interessante, criou 2 documentos que a gente usa até hoje sem nem pensar, o bilhete de passagem e o comprovante de bagagem. Pois é, a base legal para você despachar uma mala com segurança vem lá de 1929. E para fechar, a Convenção de Roma, de 1933, pensou na segurança de quem nem estava voando. Ela definiu de quem era a responsabilidade por danos causados no solo e um ponto fundamental, tornou o seguro obrigatório para as companhias aéreas. Isso protegeu tanto o público quanto a própria indústria. Juntando todas essas peças, esses acordos criaram ordem a partir do que era um caos. Eles pegaram a invenção radical do Santos Dumont e a transformaram na rede de transporte global previsível e segura, da qual o mundo moderno depende totalmente. É uma jornada e tanto, não é? Do mito, de um sonho antigo, até essa verdadeira metrópole global que existe nos céus. Conseguimos resolver o desafio técnico de voar e depois o desafio político de organizar esse voo. A pergunta que fica no ar, literalmente, é: e agora? O que vem a seguir? Qual será a próxima grande fronteira da aviação?